Olá, eu sou o Márcio Martim e o assunto agora é bonsai. Uma das coisas mais importantes que você deve fazer na hora de pensar no bonsai é fazer um desenho, o que seria um projeto do bonsai. O ideal é que você faça um desenho que seja mais simples e mais fácil de entender. Então é isso que eu vou te mostrar hoje. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou te mostrar são alguns princípios básicos do bonsai. O que a gente precisa basicamente no bonsai? De um tronco que tenha conicidade, né? Ou seja, ele comece de uma largura, né? E vá afinando conforme ele sobe. Aqui nós temos um fukinagashi, né? Que seria um varrido pelo vento. O que aconteceu foi o seguinte: a planta ela nasceu, né? E o vento sempre soprando para o lado de lá. A planta nasceu, desde o início da vida dela, ela teve esse estímulo, ela foi forçada para o lado de lá. Isso a gente está falando especificamente de um estilo. Uma coisa que você vai aplicar em todos os estilos do bonsai é a coerência, ou seja, a planta ela está contando uma história, ela está dizendo que ela nasceu e aí o vento foi assoprando ela para lá e ela foi obrigada a tomar essa forma. Então, o princípio que eu estou mostrando para você é o seguinte: o seu bonsai tem que contar uma história. Com isso, a gente acaba seguindo alguns princípios, né, no bonsai, que é a conicidade, o nebari. Isso aqui é o nebari da planta. O nebari é a junção da planta ao solo. A base da planta seria como se fosse os pés da planta. O tronco, que seria essa parte toda, né? O tronco seria o corpo da planta. Então, a gente tem algumas regras aqui, né? Por exemplo, o nebari, o ideal é que ele seja o mais radial possível. Então, isso aqui seria a planta vista de cima, correto? Aí ela tem a base mais grossa e mais em cima ela é mais fina, né? Ela foi cônica. O ideal é que as raízes elas sejam distribuídas da maneira mais radial possível, né? Ou seja, alguma coisa assim, não é? Então isso aqui seria o ideal de um nebari. E aí essa bifurcação ela vai ser repetida nos galhos. E isso a gente vai falar um pouquinho para frente. Mas então, ó, isso aqui seria um nebari adequado. Correto? Ó, tudo bifurcado. Uma outra coisa importante também é o seguinte, é que cada raiz dessa, ela seja mais ou menos da mesma grossura. Ela vai tentar crescer o mais uniforme possível, né? Cada estilo ele vai contar com alguma intempérie, né? Ou seja, aqui a gente está contando com o vento. Essa é a importância de você estudar muito o bonsai e principalmente as características específicas de cada estilo. Por exemplo, um fukinagashi ele vai ter mais raiz do lado de cá do que do lado de cá. Porque a planta ela está sendo levada para lá e ela não quer cair. Então o que acontece? Ela está sendo levada para lá, ela vai ter mais raiz do lado de cá para ela não cair, né? Isso também acontece com o estilo inclinado. Os galhos seriam os braços da planta, né? Os galhos, primeiro eles são distribuídos também em radial. O ideal é que você tenha um formato côncavo, porque esse formato ele seria um formato mais receptivo, né? O ideal é que um galho seja tipo aqui. Aí a gente está falando do primeiro galho. O segundo galho ele vai ser do lado oposto, né? E aí o ideal seria alguma coisa mais assim. O terceiro galho normalmente ele é para trás. Tá? Os outros galhos eles vão vir de maneira alternada. Esse seria o quarto galho. Aqui a gente teria um quinto galho.
Aí você já está subindo e por aí vai. O ápice, essa parte, é a cabeça da planta. Então, aqui a gente teria os pés, o corpo, os braços e a cabeça. O ideal é que o ápice ele seja um pouco inclinado para frente. Isso é como se fosse uma reverência a quem está observando. Então ele estaria meio que assim, como se ele estivesse abraçando o observador. Então é isso, essas são as regras básicas do bonsai, né? Um bom nebari, um bom tronco, uma boa distribuição de galhos e também de raízes, né? No formato Fukinagashi, especificamente, o ideal é que você tenha um formato de uma folha, tá? Tá bom? Então, ó, você vê, o formato dessa planta é como se fosse uma folha. Primeiro você traça uma linha, a linha do tronco da sua planta. Então sua planta tem que ter conicidade. Se a planta ela é uma conífera, então ela vai ter um formato de um cone. Se ela é um pinheiro, um junípero, uma tuia, né? Então ela sempre vai ter um formato de cone. Na conífera você sempre vai ver isso, triângulos. Você pode fazer de uma maneira simples, triângulos. Aí normalmente um atrás. Como ele está lá no fundo, ele tem mais sombra. Aí você faz alguma coisa assim, ó. O tronco está na frente, correto? Aqui, ó. E essa copa está lá atrás. Por fim, o ápice. Você tem um formato básico da sua planta. Agora, isso aqui seria o ideal com a conífera, né? Então esse aqui seria o formato básico. Vocês podem reparar que nós seguimos somente esse traço aqui. E isso quer dizer, essa aqui foi a linha do tronco que a gente utilizou. Vamos supor que a planta seja um ereto formal. O tronco, ele vai ser cônico. Ele começa mais largo e vai afinando. Então o que a gente procura é um cone. O terceiro galho normalmente é para trás, aí uma sombrazinha para mostrar que o galho está lá atrás, né? Então aqui você teria um formato de uma conífera, o galho de uma conífera. Vamos supor que ele é sinuoso. E aí sai outro galho aqui, sai outro galho aqui. É alternado. E aí dentro dos galhos vai ser a mesma coisa, né? Sai um aqui. Ele está formando mais uma vez um triângulo. Tá bom? Numa conífera, a tendência, igual a gente falou, é um triângulo, um cone, correto? Na planta de folha plana, a tendência é dessa forma. Só que ao invés dela fazer isso aqui, né? A planta de folha plana, ela não faz isso. A planta de folha plana, ela vai fazer isso aqui, ó. Quando eu estou falando de planta de folha plana, eu estou falando de tudo que não é conífero, né? Então a gente está falando de pitecolóbio, jabuticaba, predominância apical. A planta ela nasce, né? E um galho ele vai seguindo. Então isso é uma predominância apical. Aí vão saindo galhos aqui, né? Galhos aqui. A planta de folha plana não tem isso. A gente não está dizendo que os bonsai que são feitos dessa maneira estão errados, não é isso. A gente está dizendo que a planta de folha plana ou planta tropical, que são essas plantas nossas, elas não fazem isso naturalmente. Se você tiver na sua casa uma jabuticaba, com certeza ela não é isso aqui, ó. Ela não é um tronco assim, com os galhos saindo para cá e tal. Sua jabuticaba, ela não está desse jeito. Ela está mais para isso aqui, ó. Ao contrário das coníferas, que sobem uma planta só, ela tem vários troncos. Você vai construir uma copa agora. Né?
As plantas tropicais, elas tendem a fazer isso, tá bom? Com os galhos também vai acontecer a mesma coisa. Como é que a gente faz para poder compactar esse galho? Toda vez que esse galho ele soltar um broto a mais, não, mas eu não estou conseguindo compactar, virou uma coisa fora de controle, então você vem, poda esses brotos, todos eles. Aqui ele vai ser o princípio da bifurcação. Então o galho nasceu aqui, você podou, ele já bifurcou. Aí ó, ele estava aqui, ó, tinha outro para lá e já bifurcou também. Aqui é a mesma coisa, ó. Bifurcou também, tá bom? Aí você fala assim, bom, eu vou usar isso aqui para fazer um bonsai, tá? Então ela soltou um broto aqui, ó, né? O humus faz isso muito, tá? Tem duas situações. Em uma das situações, você vai deixar isso crescer desembolado. Por que você precisa crescer isso tudo? Para você engrossar aqui. Porque igual a gente falou antes, um dos princípios do bonsai é a conicidade. A base do tronco tem que ser mais larga que a ponta. Então, se a base tem que ser mais larga, então você vai deixar crescer isso aqui, essa mudinha que você tinha vai engrossando, vai engrossando, vai engrossando. Aí ela já vai ficar maior, né? Então já vai virar uma muda com uma certa espessura. Então agora você começa a podar, que a gente chama de poda drástica, tá? Então você começa a podar. Você podou toda a sua planta, você vai escolher já alguns galhos, né? Os galhos que forem mais adequados, né? Ó, então você fez uma poda drástica. Ela vai brotar de novo, né? Ó, vai brotar de novo. Você vem, poda de novo. Então você vai ter uma bifurcação, que é essa aqui, e aí você vai ter a próxima. O ideal é que toda vez que você vai bifurcar, que seja sempre diminuindo, né? Então aqui tem um galho, aqui tem uma bifurcação. Então você tem essa distância aqui. O ideal é que essa distância que você coloca aqui agora, ela seja a metade dessa aqui. Então ela vai ser mais ou menos isso. Tá? Isso aqui é o ideal. Aí, a próxima, ela já vai ser a metade dessa aqui, ó. Ó. Tá? E assim, você vai continuando. Ó. Sempre diminuindo o tamanho da bifurcação. Eu disse antes que o galho ele segue as características do tronco. Então, se o tronco ele é mais largo aqui e mais fino aqui, o galho é a mesma coisa, tá? Ó, o galho ele vai ser mais largo aqui e vai afinando. Porque quando você vê a foto de uma árvore velha, a árvore antiga na natureza, que é exatamente o que a gente está querendo recriar no bonsai, ela tem essas características. O tronco, a base do tronco é mais grossa do que a ponta da árvore. O conselho que eu vou dar para você é o seguinte: mesmo que você não seja um bom desenhista, que você não desenhe muito bem, tente sempre estar desenhando pelo menos esses formatos mais básicos, né? Toda vez que você for fazer uma planta de folha plana, o ideal não é que você faça uma copa cinha. O ideal é que você faça a copa
de uma maneira mais irregular. O que a gente está fazendo é tentar imitar a natureza ao máximo. Nenhuma planta tem esse formato assim, redondinho, não existe isso. Então, quando você for fazer a poda da sua planta, faça ela de uma maneira um pouco menos formal, tá vendo? Assim, deixando algumas reentrâncias, ó, algumas entradas. Aí você diz assim, poxa, mas você falou que o ideal é que a planta tivesse um formato assim. Ela tem que caber nesse formato. Caber o quê? Ela tem que ser compatível com esse formato. Como é que eu faço para poder ramificar o galho? O ideal é que seja um galho que ele tenha bastante folha, né, nesse interior. O ideal é que ele seja sempre ramificado aqui dentro. Então você vai controlando isso com as podas, tá? E a planta, ela tem um monte de galho, né? Aí qual galho que eu vou cortar? Você vai cortar sempre os galhos que estão dentro da curva, tá bom? Esses galhos aqui, então, você vai retirar sempre esse aqui. Quando o sol bate, ele vem aqui, a parte que pega mais luminosidade é na curva para fora, tá? Então, onde pega mais sol? Pega na parte de fora do tronco ou do galho, nessa parte. Então, nessa parte aqui é ideal que tenha galhos. É claro que você não vai deixar um tanto de galho, você vai escolher o galho mais forte, o galho, né? Tá mais bacana. Então, se aqui é uma curva, aqui tem um galho, né? E vai. Se aqui é uma curva para fora, aqui tem outro galho. Ó. Aqui é a curva para fora, outro galho. Beleza? Do lado de cá a mesma coisa. Um galho aqui, ó. Dentro da curva não tem. Outro galho aqui, ó. Então, ó, isso aqui é como você vai se portar diante de um galho desse. Na planta de folha plana é isso, ó. As folhas estão aqui, correto? Ó. E as gemas estão aqui. Aí o que você faz? Você vem e o ideal é que você deixe dois pares. Então aqui tem um par, você deixa dois pares. Então o ideal é que você venha e corte aqui. Outra coisa bacana, toda vez que você for cortar, você deixa um pedacinho assim, não corta muito rente aqui não, porque às vezes pode acontecer de você perder essa gema, né? Então se você deixa um pedacinho aqui, ela vai começar a secar, né? E seca só esse pedaço, dá tempo dessa gema se fortalecer. Então beleza, você veio, cortou aqui, correto? Aí a gema está aqui. Essa gema é o início de um galho, né? Então, vai sair um galho aqui, ó. Vai sair outro galho aqui, ó. Correto? Esses galhos, cada um deles vão ter mais duas gemas, ó. Além das folhas, né? Correto? O que você faz? Vem cá e corta de novo, deixando um pedacinho. Aí aqui, ó. Uma folha aqui, folha aqui, folha aqui, folha aqui. Você vem e corta aqui de novo. Essas gemas aqui já vão dar lugar a outro galho. Ó. E aqui, ó. Você deixa duas, por quê? Porque se essa aqui morrer, né? Se esse conjunto aqui morrer, esse conjunto sobrevive, né? Aí o que acontece? Se aqui você tem dois pares de gema, né? Então você tem dois pares. E aqui já deu dois galhos. Ó, você pode vir e cortar aqui, se você quiser. Porque fica mais difícil de você perder
esse galho porque ele já está puxando muita energia da planta, né? Então, para você perder, ele fica mais difícil. No início, o ideal é deixar 2 pares, tá bom? Aí, ó, o processo está sempre se repetindo. Ó, mais gemas, tá? Com folhas, tá? Aí, folhas aqui, você vem, poda aqui de novo, ó. Poda aqui de novo. Isso vai dar esse formato de bifurcado. Ó, com isso você vai trabalhando essa bifurcação, tá vendo? Ó. Então, dessa maneira é que você vai fazer a sua planta bifurcar e compactar o galho, tá? Então você vai ter esse formato de compactação dessa maneira. Uma coisa que eu sempre faço é o seguinte: a gente tem aqui o formato de um galho, né? Aí esse formato aqui, o formato de uma copa, por exemplo. Então esse formato aqui ele já está do jeito que eu quero, mas ele não está muito denso aqui dentro. Saiu um broto aqui, um broto aqui, um broto aqui. Já venho cá e já corto esses brotos. Toda vez que eu corto esse broto, esse processo ele se repete, tá? Então se você corta, tá nascendo aqui, você cortou o broto, ele já vai bifurcar, né? Você cortou aqui assim, ele vai bifurcar de novo. E com isso ele vai sempre compactar aqui dentro. Beleza? Então assim que você faz a compactação de um galho. Então é isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Até o próximo.